paz! Tudo bem? Voltamos para mais uma aula. Que bom que você está gostando das nossas aulas, que você tem assistido. E eu sei que essas aulas têm feito a diferença na sua casa, na sua vida. Mesmo você sendo pequenininho, você tem aprendido muitas coisas nesses dias, não é mesmo? E hoje nós vamos ter uma aula diferente. Hoje nós vamos falar sobre histórias. Que tipo de histórias? Não é história em quadrinhos, não é histórias de livros infantis igual tem na escola. São histórias diferentes e histórias reais. Mas agora nós vamos orar e ir direto para o nosso louvor. E olha só, preste bastante atenção no nosso louvor, porque o nosso louvor hoje não é para você dançar tanto, mas é para você prestar atenção, porque o nosso louvor hoje, ele vai falar tudinho como será a nossa aula. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa aula. Obrigada, Pai, porque nós estamos vivendo um tempo, Pai, da Tua Palavra, Pai, aonde o Senhor tem se revelado aos nossos pequenos, Pai. Obrigada, Pai, pela vida de cada criança que está assistindo. Obrigada, Pai, porque nós sabemos, Pai, que a Tua Palavra tem entrado, Pai, no coraçãozinho deles, Pai. E mesmo nesse tempo que eles estão em casa, Pai, eles têm sido abastecidos por Ti e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém! Nosso louvor! Aprendi, a lição eu aprendi. Aprendi, lendo a Bíblia eu aprendi. Aprendi, a lição eu aprendi. Aprendi, lendo a Bíblia eu aprendi. O mundo era escuro, sem forma e vazio, mas Deus disse: haja luz, e a luz iluminou. E foi tão bom o que Deus criou. Davi era pequeno, magro e franzino, mas venceu o gigante em seu caminho. Caiu, o gigante foi pro chão. Deus fez de Davi um grande campeão. Aprendi, a lição eu aprendi. Aprendi, lendo a Bíblia eu aprendi. Aprendi, a lição eu aprendi. Aprendi, lendo a Bíblia eu aprendi. Jesus alimentou uma grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos, e ainda sobrou pão. Quem era aquele cego no caminho a clamar? Era Bartimeu, que voltou a enxergar. Quem foi o pai de José e seus irmãos? O pai era Jacó, neto de Abraão. Mas quem construiu a arca, mostrando a sua fé? Isso é muito fácil, o nome dele é Noé. Aprendi, a lição eu aprendi. Aprendi, lendo a Bíblia eu aprendi. Aprendi, a lição eu aprendi. Aprendi, lendo a Bíblia eu aprendi. É, muito bem, é lendo a Bíblia que se aprende. Vamos lá! Para aprender, a Bíblia eu vou ler, pra crescer na fé e feliz poder viver. Para aprender, a Bíblia eu vou ler, pra crescer na fé e feliz poder viver. Aprendi, a lição eu aprendi. Aprendi, lendo a Bíblia eu aprendi. Aprendi, a lição eu aprendi. Aprendi, lendo a Bíblia eu aprendi. Aprendi, a lição eu aprendi. Aprendi,
Que louvor abençoado, não é mesmo? E hoje você percebeu pelo louvor que foi muito dito, a gente foi falado sobre a Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? A gente sempre aprende isso lá na salinha, a gente sempre conversa sobre isso. Não sei, eu acredito que você não saiba disso por enquanto. A Bíblia, ela tem 66 livros. Ele vai de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, não é? Aí, lá na Bíblia, tem várias histórias. E hoje eu vou falar rapidinho sobre algumas histórias que a gente já está acostumado a ver na salinha, não é? E eu vou falar os livros. Caso você queira, depois pede para a mamãe pegar a sua Bíblia e reler com você, porque você já conhece as histórias que eu vou falar. Você conhece porque são histórias que a gente sempre falou na sala e são histórias que vocês gostam muito, né? Então, a gente vai falar sobre a criação. Criação, ela tá lá em Gênesis, que foi quando Deus criou tudo, né? A terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E ali Deus foi criando a terra, Deus criou Adão, criou Eva, que foi a criação do homem, né? E por aí vai. Essa daí é a criação. A gente tem também a história de Samuel, que está lá em 1 Samuel. Samuel foi o que mesmo? O menino que ouviu Deus, né? Samuel, ele ouviu Deus falar com ele. E Samuel era uma criança. A gente já falou sobre isso também na salinha. E é uma história que você também pode ler na Bíblia. E a Arca de Noé está bem fresquinha na sua cabeça, porque a gente falou sobre ela esses dias. Se você for ver as nossas aulinhas, a gente teve uma aula sobre a Arca de Noé, não foi? Noé, Deus falou com Noé, Noé construiu a arca, colocou um casal de cada animal lá dentro, aí houve o dilúvio. Essas são histórias da Bíblia, não é? A mulher do fluxo de sangue, eu sei que vocês gostam, é uma história que sempre quando a gente ministra sobre ela na salinha, vocês gostam muito dessa história. A mulher que foi curada. Por que ela foi curada? Porque ela determinou, ela tinha fé e ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada, não é? Multiplicações dos pães, está lá em Marcos. Foi quando Deus multiplicou os pães e os peixes. Você também lembra dessa história? Bartimeu, a cura do cego, não é? Quantas vezes a gente brinca lá na salinha? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus ouviu Bartimeu gritar. Bartimeu, ele não enxergava, mas ele pôde gritar e Jesus ouviu e ele foi curado, não é? E um que é o mais importante e que com certeza fez a diferença na minha e na sua vida, que é a história de Jesus. Temos a crucificação, não é? Jesus lá sendo perseguido, é a parte triste da história, onde Jesus é crucificado, mas logo após vem a parte maravilhosa, que ao terceiro dia Jesus fez o quê? Não entendia. Isso mesmo, Jesus ressuscitou. Essa é a parte boa da nossa história e ele está vivo. O que eu quero trazer para você hoje? Quero trazer para você o seguinte: Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, não importa se ela tem olhinho, se ela tem boquinha, se ela é lisa dessa forma. Nossa, tia, não tem nada. Não. Ou se ela brilha. Não importa. Não importa se a Bíblia é de adulto ou se a Bíblia é de criança. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, independente da tua capa, independente da capa da nossa Bíblia. O importante é o que está aqui dentro. É o que vai fazer você, desde pequenininho, crescer em fé, aprender o que é certo.
Você na escola, você ouve muitas histórias, não é? Pinóquio, Branca de Neve, contam muitas histórias na escola. São todas histórias infantis. E o nome, ele é um nome que você já vê que não é um nome verdadeiro, de coisas reais. É um conto de fadas. O que é conto de fadas? É algo da sua imaginação. É aquilo assim, são contos, são coisas que alguém imaginou e foi escrita ali. A Bíblia não. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Ela tem histórias de homens reais, né? Lá na Bíblia, a gente tem José, a gente tem Paulo, tem Débora, não é? Tem Esther. Vocês não gostam tanto de histórias de princesas? Gente, pede pra mamãe ler a história de Esther pra você. Esther, ela foi uma rainha. É isso mesmo, não é a rainha dos contos de fadas. Então, a Bíblia, ela tem muitas histórias legais. Se você pedir pro papai, pedir pra mamãe, conta uma história da Bíblia pra mim, você vai se surpreender. E a minha intenção hoje com você é trazer para você esse ensinamento sobre a palavra, a Bíblia. Você ter cuidado, você ter carinho, não amassar, não é? Quando você tá lá na 02, tem umas musiquinhas que falam, né? Vou ter cuidado ao virar as páginas. Para quê? Para não rasgar, para não amassar. A Bíblia, ela não pode ficar jogada junto com seus brinquedos. Ela precisa estar guardada. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Cuide muito bem da sua Bíblia. Cuide dela com carinho, porque ela é a palavra de Deus para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, Deus. Sabemos, ó Pai, que a Bíblia ela é a Tua palavra falando conosco. E nós vamos, Pai, aprender cada dia mais sobre as histórias da Bíblia, Pai. Histórias que o Senhor nos conta. Eu oro, Pai, por cada criança que está assistindo esse vídeo. Que cada história dessa, Pai, possa entrar no coração deles, Pai. Que eles possam ter vontade de ler a Bíblia e crescer a cada dia em fé. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!